Pronto. Bom dia a todos. Desejamos saúde e também, em nome do grupo Habitar Amazônia, damos as boas-vindas a este dia 4 de junho de 2021, saudando a todos. Primeiramente, repassando o nosso abraço fraterno da equipe do Habitar Amazônia a todas as famílias que passam por dificuldades desta pandemia, aqueles que vivem a saudade, aqueles que vivem as dificuldades do momento no tratamento, desejando que tudo isso encontre o seu lugar, que todos nós possamos nos encontrar novamente em outros eventos do grupo, mas, se Deus quiser, todos vacinados, é isso que desejamos a todos. Então, aguardamos muito esse momento. Para quem não nos conhece ainda, que está no evento do Habitar Amazônia nesta primeira jornada acadêmica de conforto ambiental, nós somos o Grupo Habitar Amazônia, da Universidade Federal do Amapá, no estado do Amapá, na Amazônia brasileira, e não é muito dizer que uma jornada de conforto ambiental hoje nos remete com proximidade muito para a qualidade do ambiente construído dentro da arquitetura, nos traz grandes diálogos, e não é diferente hoje. Também temos aí a atividade mini oficina de dimensionamento de brises, a quem nós já saudamos, ao arquiteto Dan Rodrigues, hoje coordenador da LACOM, da Liga Acadêmica de Conforto Ambiental, uma experiência exitosa em Recife, Pernambuco, e que vai trazer um pouco dessa prática, de como é, e principalmente para os participantes que estão aqui, que são acadêmicos, um relato de uma experiência que pode ser feita em qualquer ambiente acadêmico, de qualquer universidade ou faculdade, com o objetivo de melhorar o conhecimento. Então, sejam todos bem-vindos, já estamos aí a 8h42, sintam-se no nosso ambiente, e nesse momento eu passo a palavra à professora Nelly Seles para recepcionar o arquiteto Dan Rodrigues. Professora. Bom, primeiramente, bom dia a todos, sejam bem-vindos, né? A professora Ana Caína já fez as falas iniciais, já apresentou o grupo, né? A primeira jornada acadêmica de conforto ambiental, que teve início em abril e vai terminar dia 11 de junho com uma palestra internacional. Também gostaria de dar alguns avisos antes de apresentar o nosso convidado, só para avisar que a emissão de certificado a gente vai emitir desde o início, né? Quem participou das palestras ou mini oficinas ao final da primeira jornada, a gente vai colocar até um aviso, né, na página, no Instagram, para recordar vocês. Também gostaria de lembrar que, como de costume, a gente passa um Google Forms para confirmar a presença, né, de vocês aqui na mini oficina ou na palestra. Então, assinem antes de sair, quando for repassado. Não esqueçam de assinar, tá? Bom, e agora eu vou apresentar o nosso convidado, que é o arquiteto Dan Rodrigues, né? Primeiramente, agradecer em nome da equipe Habitar Amazônia, pela participação. E aí eu vou apresentar, ele também vai se apresentar, mas vou fazer uma apresentação rápida sobre o Dan. Ele é arquiteto e urbanista lá pela Universidade Federal de Recife, em Pernambuco. Ele é mestre em desenvolvimento urbano pela Universidade Federal de Pernambuco também. Ele é especialista em gestão ambiental de obras e projetos, e atualmente ele atua, né, como professor universitário lá no Ninasal, em Recife, Pernambuco, e ele também é coordenador da Liga Acadêmica de Conforto Ambiental, que é a LACOM, né? A gente já passou bastante, inclusive na minha oficina anterior, o link da LACOM, a gente vai passar de novo para quem não segue, possa acompanhar a página e o trabalho deles, da LACOM, e também do professor Dan. Então, quem se sentir à vontade pode seguir lá, né, professor? E aí eu vou deixar a palavra com ele,
Para se apresentar das fases iniciais e dar início à minha oficina de dimensionamentos de brise, tá bom? Ok. Em primeiro lugar, todo mundo está me escutando, pessoal? Me dê um feedback aí, por favor. Tá, né? Sim, sim. Ok. Em primeiro lugar, muito prazer, agradecer às professoras Ana Karina e Ana Eli, né, pelo convite. São nossas parceiras lá no Lacon, né? Já fizeram evento lá conosco também. E é sempre um prazer participar de eventos na academia, na comunidade acadêmica, porque é uma oportunidade da gente compartilhar informações. Principalmente nessa área, né? Que é uma área apaixonante, na qual eu sou docente, né? Ensino em 2 universidades privadas aqui em Recife. E é sempre bom a gente poder ensinar, porque quem ensina está aprendendo, e a gente poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente sabe. Eu vou compartilhar aqui, pessoal, o meu material, e aí vocês me confirmem se vocês estão enxergando o meu material. Está aparecendo para vocês? Sim, está. Pronto. Então, vamos lá. Ai, não, foi para me acordar, 7 horas. Tem algum microfone ligado aí. Já desligamos. Oficina de dimensionamento de brise. Primeiro, deixa eu me apresentar. A professora Anneli já fez isso, né? Eu sou arquiteto e urbanista, formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Sou engenheiro de segurança também, formado pela mesma universidade. E na mesma universidade eu fiz o mestrado em desenvolvimento urbano. Meu mestrado, apesar de ser em desenvolvimento urbano, na área de urbanismo, foi bem focado na área de conforto. Então, eu investiguei o processo de etiquetagem de eficiência energética. Então, foi uma pesquisa bem na área de eficiência energética de edificações, onde a eficiência energética ela está diretamente relacionada ao conforto ambiental, principalmente o térmico e o lumínico. Então, esse foi o foco da minha pesquisa. Sou professor universitário, como já havia dito, né? Tenho especialização em gestão ambiental de obras e projetos, em acústica e iluminação também, e coordeno a Lacon. A Lacon está ligada à Uninasal, né? A Uninasal é um centro universitário que faz parte do Grupo Ser Educacional. O Grupo Ser Educacional, se eu não me engano, é o 4º maior grupo educacional do país, e ele está presente praticamente em todo o Norte e Nordeste. Não me recordo se em Macapá tem alguma universidade do grupo, mas a gente coordena na Uninasal a Lacon. O que é a Lacon? É uma liga acadêmica de conforto ambiental. É uma experiência interessante, as ligas acadêmicas, porque é uma oportunidade do aluno ingressar em um ramo de conhecimento. No caso da gente, é muito comum as ligas acadêmicas no meio universitário, principalmente nos cursos de saúde, foi onde elas começaram a surgir, e é uma entidade sem fins lucrativos ligada a uma instituição superior e totalmente coordenada por alunos. Então, a liga funciona como se fosse uma empresa, né? Tem um corpo técnico, tem uma diretoria, tem um presidente de liga que também é um aluno, tem um diretor de pesquisa que é aluno, tem um diretor de extensão que é um aluno, né? Tem um diretor de ensino, tem secretários. E o que é que a liga faz? Promove ações de ensino, pesquisa e extensão dentro daquela área específica, dentro daquele ramo específico. No caso da gente, a nossa liga, né, a Liga de Conforto Ambiental iniciou em fevereiro de 2020, e a gente já tem aí algumas ações muito interessantes, né? Não só do ponto de vista da academia, né, ações voltadas para os alunos, mas do ponto de vista de extensão também, né? Um dos projetos nossos foi o desenvolvimento de um projeto de arquitetura
para uma sede, uma associação de crianças autistas. E foi muito legal, foi muito enriquecedor essa experiência para a gente, principalmente para os alunos. Então é isso, pessoal. Deixa eu passar aqui os slides e a gente vai iniciar a nossa oficina. Eu queria começar falando um pouco de geometria solar, antes de entrar propriamente na questão da proteção, né, dos dispositivos de proteção. Então, essa imagem aí, ela mostra os efeitos que a inclinação da Terra tem na quantidade de radiação que os hemisférios recebem, né? Essa imagem do lado esquerdo, né, ela ratifica o solstício de verão no hemisfério norte, né? A Terra tem uma inclinação aproximada de 23,5 graus, e aí, né, devido a essa inclinação e devido aos movimentos de rotação e translação da Terra, né, que vão produzir as estações do ano, a duração de dias e noites desiguais nos solstícios. Então, o que é que acontece? No solstício de verão para o hemisfério norte vai estar recebendo uma maior quantidade de energia solar, né, como vocês estão vendo aqui na imagem. E quando acontece o solstício de verão para o hemisfério norte, para nós aqui embaixo, no hemisfério sul, é solstício de inverno. Isso vai acontecer no mês de junho. Essa figura do lado direito é o contrário, né? É o solstício de verão no hemisfério sul, né? A gente percebe aí na imagem que o hemisfério sul recebe uma maior quantidade, né, de energia solar, e vai ser o solstício de inverno no hemisfério norte. E principalmente para o Brasil, né, pelo seu posicionamento geográfico, né, essa radiação, essa energia que chega, né, ela chega praticamente com os raios perpendiculares, né? A nossa cidade, por exemplo, Recife, Macapá não é diferente, nós estamos muito próximo da linha do Equador. Então, as temperaturas, né, a média de temperaturas são mais altas, né? E isso aqui vai ter uma consequência na forma como a gente planeja as nossas edificações, né? A gente pode classificar de forma bem sistemática e generalizada o clima do Brasil como tropical, mas em determinados pontos esse clima vai ter características específicas, né? Se a gente relacionar os elementos climáticos, né, vento, chuva, pressão, temperatura e umidade, com os fatores climáticos, né? Latitude, continentalidade, maritimidade, altitude, né? E outros fatores aí que alteram a dinâmica dos elementos. Então, isso vai ter uma consequência na forma como a gente planeja, por exemplo, a implantação e a envoltória da edificação. A envoltória é uma das coisas mais importantes de uma edificação planejada no clima tropical, né? No clima quente e úmido, quente e seco. Porque a envoltória, principalmente a coberta, ela recebe com muita intensidade a radiação do Sol, né? Principalmente se ela possui uma volumetria, né, bem alongada e você tem uma área de coberta muito maior em relação ao restante da envoltória, que são as fachadas. Então, a gente precisa pensar em como proteger as nossas aberturas, as aberturas que nós planejamos nas nossas edificações, dessa radiação direta, né? E isso deve ser feito, pessoal, com cálculo, né? Isso não pode, a gente sabe que é uma realidade, e eu falo com muito conforto isso, né? Que eu conheço bem o mercado daqui do Recife,
sou um investigador das edificações, então eu saio na rua olhando para tudo que é prédio, que é fachada. Então, o arquiteto tem um pouco disso, né? Depois que você se forma em arquitetura, né, você fica fascinado e o olhar para a cidade, ele é diferente. Então, a maioria dos arquitetos não fazem cálculo, né, no planejamento das suas edificações, nos seus dispositivos de proteção. Isso é uma realidade. Vai ali a sentimento, eu vou colocar um brisezinho aqui, vai fazer um sombreamento na minha abertura, né? E quando na realidade você precisa calcular, né? Eu quero sombrear em tais meses do ano, em tal intervalo, em tal período, de tal horário, de 9 da manhã até as 3 da tarde, né? Para que o seu dispositivo de proteção, o seu brise, ele não sombreie demasiado, né? Nem fique aquém do esperado, nem ele sombreie sem necessidade, né? Porque tudo que é planejado na construção sem uma função específica, né, é custo de construção. Então, eu sempre combato muito isso nas aulas de projeto, né, no desenvolvimento de projeto. Né, muitos alunos desenvolvem soluções que não têm uma função técnica, digamos assim, né? A gente precisa se preocupar com a plástica, né? Isso é fato, a estética, mas eu acho que eu tenho uma visão muito técnica das coisas, então tudo tem que ter uma função técnica. Então, para que aquele brise? Vai sombrear o quê? Você está colocando aquele brise de forma mista, né, para proteger aquela abertura, e realmente ele tem que proteger. Muitos alunos costumam colocar assim, uns portais na edificação, né, para chamar a atenção, mas eu sempre digo, qual é a função técnica desse portal? Além de gastar, os alunos ficam, né, bem chateados. Além de gastar concreto, além de gastar ferragem, além de gastar custo. Qual a função daquele portal que envolve a edificação, por exemplo? Né? É só observar, por exemplo, como Oscar Niemeyer resolve, né, a indução do pedestre à edificação. Então, nada é colocado por acaso numa edificação, num projeto, num planejamento de edificação. Então, tudo tem que ser intencional e precisa ter uma finalidade. E os dispositivos de proteção também. Quando você está planejando uma abertura, você tem que colocar essa abertura de forma que favoreça, primeiramente, a ventilação, né, que não é o objeto dessa oficina, mas não tem como deixar de falar, né, que a ventilação e o sombreamento são as principais estratégias, né, de forma mais sistêmicas para o Brasil, né, principalmente a ventilação cruzada. Então, você precisa planejar as suas aberturas de entrada e de saída de forma que você privilegie o direcionamento da ventilação. Então, isso é importante. E a outra questão é o sombreamento. Então, você precisa planejar dispositivos de proteção solar. Então, como o Ribeiro aborda aí, as proteções solares são todos os sistemas cuja finalidade essencial seja controlar adequadamente a radiação solar. A radiação entrando de forma direta por aquela abertura. Sua utilização é importante porque a insolação é a principal causa do desconforto térmico das edificações. Então, ela pode ser proporcionada por vegetação ou por elementos de sombreamento. Esses dispositivos de proteção, elementos de sombreamento, é o que a gente vai aprender a dimensionar hoje. Então, os brises, eles podem ser planejados na sua abertura de forma horizontal ou de forma vertical, certo? E você pode também planejar de forma mista, né, que é misturando as soluções, né, de proteções horizontais e verticais.
Então, a gente observa aí um brise vertical, né, um quebra-sol vertical, que ele protege contra a insolação em determinados meses e em determinados horários, ele vai ser mais eficiente e em determinadas orientações. Os brises horizontais também são quebra-sóis horizontais, né, que são planejados em função desse comportamento aqui, né, do movimento aparente do Sol. Por que se chama movimento aparente do Sol? Né, porque parece que o Sol está se movimentando do leste para o oeste, quando na realidade tudo no universo está em movimento. Mas a Terra é que faz esse movimento em torno do Sol. Então parece que o Sol está fazendo esse percurso, mas é um movimento aparente. Ele nasce no leste e se põe no oeste. Então a gente precisa planejar os brises em função desse movimento aparente do Sol. Para isso, a gente precisa estudar bem esse movimento através das cartas solares, que a gente vai ver já. E temos também os brises móveis. Né? Essas soluções aqui são fixas, mas temos também as soluções móveis, né, que permitem o ajuste, né, para poder fazer o acompanhamento aí da trajetória solar. Então, a gente está vendo aqui, ó, nessa figurinha aí, que é da literatura do professor Lambert Dutra e Pereira, Eficiência Energética na Arquitetura. Só lembrando, pessoal, eu esqueci de falar para vocês, esse material é uma compilação das notas de aula das disciplinas de conforto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal de Pelotas, né? Do professor Eduardo Grau. Então, a gente tem aqui uma proteção externa, né, que é um brise externo. Temos uma proteção interna aqui, que é uma cortina. E temos o vidro aqui. Né? São 3 elementos aí que precisam de bastante cuidado no seu planejamento e na sua especificação. Né? As cortinas, essa proteção interna aqui, ela vai ser uma proteção mais do ponto de vista do conforto lumínico, né, da iluminação, para controlar a quantidade de iluminação, porque ela tem muito pouca eficácia com relação ao conforto térmico, porque a radiação acaba entrando aqui no ambiente. Né? O que vai ser mais eficaz para a radiação são esses elementos externos aqui, as proteções externas. As proteções exteriores têm uma eficiência maior que as interiores, né? Isso eu acabei de falar. Nas proteções internas, o coeficiente de reflexão, ou a cor, é importante na determinação de sua eficácia, pois apenas a radiação refletida pela proteção, no comprimento da onda original, é transmitido para o exterior e não afeta o ambiente interno. Então, a cor, pessoal, é muito importante também na composição de uma fachada. Né? Cores claras. Né? E aí a gente observa o efeito, né, de uma propriedade chamada de absortância. As cores claras, elas refletem mais a radiação solar e as cores escuras absorvem. Então, é interessante que no nosso planejamento, na nossa região, considerando o nosso clima, a gente planeja as fachadas com cores claras. Né? Isso é um fator importante para o planejamento das nossas edificações. E aí, só para enfatizar, né, uma fachada completamente planejada com brises horizontais, né? Sistemas de proteções horizontais. Aqui uma outra fachada onde a gente percebe os brises verticais. Né? A gente percebe que ele tem um pouco mais de eficácia, né, quando
planejado nas fachadas leste e oeste, mas isso não vai acontecer em qualquer ponto, né? A gente precisa estudar a latitude. Então, o segredo de tudo, pessoal, é a latitude. Né? Qual é a ferramenta do arquiteto quando ele vai planejar um dispositivo de proteção solar? Primeiro, a carta solar, em função da latitude, né? E ele precisa também conhecer as características do clima. Né? Tem um site que eu costumo indicar para os meus alunos, que é o Projeti, né? www.projeti.mma.gov.br, que foi desenvolvido, né, pelo LABIE, na Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal de Santa Catarina, né, que tem as informações ali, você vai encontrar, de forma resumida, as informações da NBR 15.220, né, sua parte 3, né, que aborda o zoneamento bioclimático brasileiro, quais são as estratégias e diretrizes bioclimáticas para cada zona bioclimática. Nós estamos na zona bioclimática 8, né, tanto Recife quanto Macapá, mas a gente sabe que esse zoneamento bioclimático brasileiro já está sendo revisto, né, no método mais no método de etiquetagem de eficiência energética para edificações comerciais, que visa substituir o RTQC, que é a INC, já se considera esse estudo baseado numa metodologia desenvolvida pelo professor Roriz, né, que é dividir o território brasileiro em 24 zonas bioclimáticas. Né? E isso já é uma realidade dentro do sistema de etiquetagem para eficiência energética. Então, a gente precisa aguardar aí a revisão da norma. Né? Ela está sendo estudada, ela está sendo revista. Inclusive, eu participo das reuniões, né, de discussão dessas normas, representando o CAU aqui de Pernambuco. E aí o movimento aparente do Sol. Né? O Sol nasce no leste, se põe no oeste, e ele faz um movimento, ele pode estar um pouquinho mais inclinado em função da latitude. Né? Então, cada linha dessa aqui significa um posicionamento do Sol. O Sol está sempre em movimento, então, a cada momento ele vai estar fazendo uma trajetória diferente. Né? Então, o Sol nunca repete essa trajetória aparente, a não ser 2 vezes no ano, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente como isso acontece. Então, essa trajetória aqui, ó, em vermelho aqui, é a trajetória do Sol no solstício de verão. E essa trajetória para o nosso hemisfério, né? E nessa trajetória aqui, ó, de roxo, é a trajetória do Sol no solstício de inverno. E aqui no meio, na linha de azul, o movimento aparente do Sol nos equinócios, tanto de primavera quanto de outono, que se dá nos meses de março e setembro. Então, só para vocês terem uma ideia, o movimento aparente do Sol, a trajetória que o Sol faz em função da latitude. Então, para a cidade do Rio de Janeiro, né, latitude aproximada aí de 23 graus, né, esse é o desenho da carta solar, né, a carta resumida, digamos assim, né, com a trajetória do Sol em dezembro, em junho e nos equinócios. Né? Na medida que você muda essa latitude, vocês percebem que esse desenho ele vai mudando. Né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, você percebe uma quantidade muito grande de sol na face norte da edificação. Imagine uma edificação aqui, né? Aqui é o norte, aqui é o sul. Então, a gente percebe praticamente durante um ano inteiro que vai ter bastante sol, eu diria que mais de 90% do tempo de sol,
e esse desenho mostra isso aqui, ó, na face norte da edificação. Então, para Porto Alegre, é importante proteger a face norte, né? Apesar do solstício de inverno, né, em determinadas épocas do ano, amenizar, e o sol se tornar necessário nessa latitude, em algumas épocas do ano, é a estratégia do aquecimento solar, né? Você precisa de sol no frio, temperaturas mais baixas, mas mesmo assim, em determinadas localidades, você precisa de proteção, né? Porque você tem bastante sol na face norte. Então, na face sul, você vai ter sol ali praticamente no mês de dezembro, novembro, janeiro, e ali no início da manhã e no comecinho da tarde, né? Já Belém, a gente percebe aqui, está muito próximo do Equador, latitude 4 graus sul, então já está mais equilibrado, né? Você já percebe uma quantidade razoável de sol, né? Imaginem aqui várias linhas. Essas linhas, elas só simbolizam as linhas dos solstícios e equinócios, mas tem várias linhas aqui porque o Sol, né, ele está sempre em movimento. Então, a gente tem, tanto na fachada sul da edificação quanto na fachada norte, um equilíbrio de insolação. Então, a gente precisa pensar na proteção, né, nas duas fachadas. As fachadas leste e oeste, elas sempre vão receber sol a leste durante o período da manhã e a oeste durante o período da tarde. Mas essa preocupação em proteger as fachadas norte e sul, né, é importante em função da latitude, porque no caso de Belém aqui, a fachada sul é bastante castigada porque é a fachada que recebe o sol do verão, né? Novembro, dezembro, janeiro ali, né, um sol escaldante, e aí a gente precisa proteger essas fachadas, certo? Então, a primeira questão é procurar a carta solar da sua localidade. Se não tiver, ir para uma localidade mais próxima. Recife é latitude 8 graus. E aí, quanto mais a gente se aproxima do Equador, mais a gente tem essa quantidade de radiação de forma equilibrada. A posição do Sol na abóbada celeste pode ser definida pelos ângulos de azimuth, né, que são os principais ângulos, azimuth e altitude solar. Para que esses dois ângulos, né? São essenciais esses dois ângulos do dimensionamento do seu brilho, do dimensionamento do seu dispositivo de proteção, né? O ângulo do azimuth solar é o ângulo da abertura, né, do posicionamento do Sol, tomando como referência a direção norte. Então, do norte até a projeção do Sol, no ponto da abertura, no ponto da fachada, esse ângulo aqui que vocês estão vendo aqui, ó, que está simbolizado pela letra alfa, é o azimuth. E tem esse outro ângulo aqui, que é o ângulo da altitude solar, né, que é a angulação do posicionamento do Sol com relação à superfície, né? Esse outro ângulozinho aqui. Certo? Então, esses ângulos eles são muito importantes nesse planejamento, vocês vão saber por que já. Então, aqui ó, é um desenho de uma carta solar. Então, a gente tem na carta solar essa divisão da circunferência aqui em várias partes iguais, que é justamente a angulação do azimuth, que varia de 0 a 360, né? De 10 em 10 graus. Então, a gente vai materializar o azimuth, né, pela circunferência, né, pela divisão da circunferência. E o ângulo relativo à altitude solar, a gente acha aqui, a gente tem essa reta aqui, ó, esse pedaço de reta aqui, né, que ele também é dividido
em partes iguais, que varia de 0 a 90, onde a gente vai materializar o ângulo da altitude solar. A gente já vai descobrir como a gente faz isso, como é esse planejamento. Esses movimentos aqui, destacados na cor vermelha, é o movimento aparente do Sol. Então, cada linha dessa aqui é o posicionamento do Sol em um dia do ano. Essa linha aqui, esse extremo aqui, é 22 de dezembro. Então, no dia 22 de dezembro, o Sol faz esse percurso aqui, né? É o solstício de verão. E assim sucessivamente. E essas linhas azuis são os horários do dia, né? Desde 6 da manhã, o Sol nasce, né? Por volta de 5 horas e alguns minutos, né? Isso varia. E aí, ó, 7, 8, 9, 10, 11, chegou aqui meio-dia, 13, 14, 15, até, né, o Sol se pôr. Então, o Sol nasce aqui, então faz esse movimento, chegou em zênite aqui, ou seja, ele está em cima da nossa cabeça aqui, está em cima da edificação, e depois ele vai descendo até se pôr. Então, essas linhas na carta solar, elas materializam os horários do dia. Então, é importante você observar as latitudes, né? Porque o comportamento do Sol, e principalmente a sua solução para o seu dispositivo de proteção solar, ela tem que se comportar em função desse movimento. Então, é observar as latitudes e o comportamento do movimento dos horários do dia nessa carta solar. Então, a gente está vendo aqui, ó, latitude de Porto Alegre, eu vou passar rapidamente aqui, ó. Latitude de São Paulo, 23, latitude de Salvador, latitude de São Luís, latitude 52 graus, né? Isso é lá no hemisfério norte. Então, a gente percebe aqui, ó, em Porto Alegre, né, a quantidade de radiação vai ser muito mais intensa na face norte, né? Falando de forma bem objetiva e grosseira. E aqui, por exemplo, em São Luís, latitude 2 graus sul, quando está negativo assim, esse é o software solar, né, que você encontra ele lá no site lá do Labier, né, da UFSC. Quando está negativo assim, é porque a latitude é sul. Então, você percebe de forma muito mais equilibrada. Lá em Porto Alegre, não, né? Você percebe uma quantidade maior de radiação solar na face norte. E vocês estão vendo essas figurinhas aqui, é justamente como você vai dimensionar os seus dispositivos de proteção. Você precisa trabalhar com essas angulações aqui, que eu já vou falar dela, né? Os ângulos alfa, beta e gama. Então, esse ângulo alfa aqui, ele é materializado, né, que é aquela altura solar, ele é materializado no corte da edificação. Então, isso aqui é um corte. Essa extensão que vocês estão vendo aqui, ó, é a extensão do dispositivo de proteção solar, né? Então, significa que o Sol, a partir desse horário aqui, então vamos simular, o Sol nasceu aqui, né? Eu acho que vocês devem estar vendo minha setinha preta aí. Então, o Sol nasceu aqui, então ele vai subindo, né? 6 da manhã, 7, 8, 9, 10 horas. Chegou aqui em 10 horas, né? Ele já não consegue, supondo 10 horas, ele já não consegue entrar mais por essa abertura, né? Porque a gente planejou esse dispositivo de proteção para, a partir das 10 horas da manhã, o Sol não entrar mais por essa abertura. Então, de 10 até o meio-dia, teoricamente, né, quando o Sol, né, ele já vai lá para a fachada poente, que é a oeste, né, a partir de 10 da manhã, eu já não tenho mais Sol aqui na minha abertura. Então, esse ângulo alfa,
ele materializa isso. Ele materializa, né, esse planejamento do brise horizontal. Né? Esse brise aqui é o brise horizontal. Essa outra figurinha que vocês estão vendo aqui é uma planta baixa. Isso é o desenho de uma planta baixa, onde a gente está vendo aí um dispositivo de proteção solar. Está ele aqui. Esse dispositivo é um dispositivo vertical. Ele é um brise vertical. Ele é materializado pelo ângulo beta. Então, esse ângulo beta, essa abertura aqui, significa, né, que o Sol, a partir desse horário aqui, né, imagine aqui que o Sol nasceu aqui e a partir desse horário aqui, depois das 3 da tarde, por exemplo, o Sol não atinge mais essa abertura. Então, esse ângulo beta materializa esse planejamento do meu brise vertical, certo? Planejamento do meu brise vertical. E esse outro ângulo aqui seria o ângulo gama, né? É o terceiro ângulo que eu vou trabalhar para dimensionar o meu brise. Essa figurinha que vocês estão vendo aqui é uma fachada, isso é uma elevação. Então, vocês estão vendo aqui a abertura e vocês estão vendo aqui, ó, o brise horizontal visto de frente, em elevação. Então, esse ângulo gama, ele limita o dimensionamento do meu brise. Né? O meu brise tem um início e tem um fim. E esses dois ângulos, gama 1 e gama 2, eles materializam esse limite. E tudo isso vai ser planejado, né, na carta solar, com o auxílio da carta solar e do transferidor. Né? Vou falar já já disso. Então, observar a latitude é importante. E fazer uma leitura, né, correta da carta solar. Né? O azimuth, tanto do azimuth quanto da altura solar. Então, por exemplo, né, dia 22 de junho. Né? O dia 22 de junho, o Sol faz esse percurso aparente aqui. Então, no dia de 22 de junho, o Sol faz esse percurso aparente. Então, no dia 22 de junho, às 11 horas da manhã, aí eu vou procurar tanto a linha que materializa o dia 22 de junho, que é essa aqui que eu já achei, como a linha que materializa o horário, que é 11 da manhã. 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, no encontro da linha do mês com a linha do horário, eu acho esse ponto vermelho. Então, esse ponto vermelho, né, vai me trazer, nesse desenho aqui, tanto o valor do azimuth, quanto o valor da altura solar. Né, se eu prolongar, né, fizer uma linha reta do centro da carta solar através desse ponto, por esse ponto vermelho, se eu prolongar essa reta aqui, ó, eu vou atingir a minha circunferência em um ponto. Esse ponto aqui é o ângulo do azimuth solar. Lembram que ele vai de 0 a 360, de 10 em 10. Então, aqui é 10, aqui é 20. Então, vamos supor que ele achou aqui mais ou menos uns 18. Então, eu prolongo a reta do centro da carta solar por esse ponto vermelho. Quando ele bate na minha circunferência, já é o meu azimuth. E como eu acho a altura solar? Né? Eu centro um compasso na carta solar, né? E com a abertura do compasso aqui nesse ponto vermelho. Né? Quando eu faço o giro do compasso, né, nessa pequena reta aqui, ó, ele vai bater num ângulo qualquer. Então, vamos fazer isso mais ou menos aqui. Quando ele chegar aqui, ó, ele vai bater aqui, eu estou supondo que é mais ou menos 35 graus. Então, eu fiz esse giro aqui. Quando eu faço esse giro, eu acho aqui a altura solar. Né? A altura solar, 35 graus aproximadamente. Então,
Essas questões, elas são importantes porque é o início do planejamento do nosso dispositivo de proteção solar, né? Mesma coisa para o mês de fevereiro, 23 de fevereiro. Então, o movimento aparente do Sol no dia 23 de fevereiro é esse aqui. 11 da manhã também, chego aqui. Cruzo o mês com a hora, acho esse ponto em azul aqui. Então, da mesma forma, né, prolongo a reta do centro da carta solar até atingir aqui e faço o giro do compasso até atingir aqui. Eu acho tanto a altura solar quanto o azimuth. Né? Ó, eu chutei 18 graus, eu nem sabia que era 18. Então, a gente vai ter azimuth aqui no mês de junho, azimuth 18 graus. E no mês de fevereiro, azimuth 39. E a altura solar no mês de junho, 37, eu chutei 35, e no mês de fevereiro, 68. Certo, pessoal? Então é isso, não tem mistério. Dimensionar a brise, pessoal, é a coisa mais fácil do mundo. Eu não sei por que os arquitetos não fazem isso nos seus projetos. E eu digo mesmo que não faz, não faz, ninguém faz. Mas é muito fácil. E aí, ó, você vai fazer o estudo na fachada que você está fazendo a abertura. Por exemplo, na fachada norte. Eu vou estudar a fachada norte aqui. Então, nessa fachada norte, eu desconsidero isso e passo a considerar só o que está dentro do retângulo vermelho. Então, na fachada norte, a leitura que eu vou fazer é essa aqui. Então, eu vou estudar esse lado daqui. Eu vou colocar uma ferramenta aqui chamada de transferidor auxiliar, que a gente vai ver já já, para poder fazer o planejamento do meu dispositivo de proteção solar, tanto para a fachada norte, quanto para a fachada sul, quanto para a fachada leste, a nascente, ou para a fachada oeste, a poente. E aqui está a minha abertura. Ela representada aqui, ó, em planta baixa, e ela representada aqui em corte. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou planejar o meu brise. Meu objetivo é esse, né? Planejar o meu brise aqui. Seja horizontal, ele aparece aqui no corte, né? Seja vertical, né? Que ele vai aparecer, né? Aqui na planta. Então, eu preciso fazer esse planejamento. Então, vamos descobrir agora como é que a gente faz isso. Então, esse gráfico aqui é um gráfico auxiliar para que você possa desenvolver o projeto do seu dispositivo de proteção, né? Para você fazer o que a gente chama de máscara de sombra, né? Traçar as máscaras. A máscara de sombra, né, da minha abertura. Então, a gente tem essas curvas aqui, ó. Essas curvas aqui, ó, que ela vai de 0 até 80 graus, tá vendo? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Essas curvas aqui materializam o meu ângulo alfa, que é aquele ângulo que eu encontro no corte, né, que vai desenvolver o meu brise horizontal. Esses ângulos aqui são justamente os ângulos beta, aquele que a gente vê na planta, né, que materializam o meu brise vertical, certo? E esses outros ângulos aqui, ó, essas curvas aqui, que produzem esses ângulos aqui, vai materializar o meu ângulo gama, né, aquele estudozinho de elevação, né, para dimensionar, para limitar o meu dispositivo de proteção, o meu brise. Então, o transferidor auxiliar, como o próprio nome diz, ajuda a determinar os ângulos solares, né? Altitude e azimuth, e auxilia no traçado das margens. Então, esse transferidor auxiliar, ó, ele é colocado na fachada que eu vou estudar, na fachada onde eu vou implementar o meu dispositivo de proteção, o meu brise. Então, se vai ser a fachada norte,
esse transferidor auxiliar, que vocês estão enxergando aí em vermelho, de forma destacada, ele está colocado na fachada norte. Ele está colocado na fachada norte. Né? E a partir daí eu faço o meu planejamento. Então, só ratificando o que eu já tinha falado anteriormente, né, esses ângulos aqui, essas curvas em vermelho são os ângulos alfa, né, que materializam o meu brise horizontal, os ângulos beta, os meus brises verticais, e os meus ângulos gama, né, que materializam o planejamento do brise em elevação, né, que determinam esses meus planos. Então, o que é máscara solar? Né? Muitos autores chamam máscara de sombra. É a planificação na carta solar da sombra, proveniente da proteção solar. Não é, né? Essa semana um aluno me perguntou isso. Professor, essa é a sombra que a fachada projeta? Não. Essa é a planificação da sombra na carta solar, certo? Então, isso aqui é uma sombra proveniente de um brise, né? De um brise qualquer. Como é que eu faço esse planejamento e trago essa informação para o meu projeto, né? De forma bem prática? Acho que esse é o sentido da oficina, né? Você, de forma prática, trazer essa informação toda para o projeto. Né? A gente vai descobrir agora. Né? Então, só ratificando aqui, os ângulos alfa em corte determinam a posição de retas paralelas ao seu plano, os ângulos beta em planta, os ângulos gama em vista. Né? Alfa usado sempre em corte, beta usado sempre em planta baixa e o gama utilizado sempre em elevação, na vista frontal. Então está aqui o ângulo gama, ó, que ele determina o comprimento do meu brise. Né? Às vezes você planeja um brise muito alongado. Né? Por quê? Porque você quer planejar desde o início das horas da manhã, a partir das 7 horas, 8 horas, você já quer fazer um planejamento de sombreamento. Realmente, essa solução fica inviável do ponto de vista construtivo, né? Convenhamos, né? Um brise desse tamanho em balanço, né? Fica... E como é que eu resolvo, por exemplo? A gente já vai ver como é que a gente resolve isso. Mas o ângulo alfa, né, materializa, digamos assim, o comprimento do meu brise horizontal, né? A profundidade dele. E é isso que você traz para o projeto, né? O que é que vocês vão achar, pessoal? Vocês vão achar o ângulo alfa. Depois que você acha o ângulo alfa, você traz ele para o seu projeto. Professor, não entendi. Calma, você vai entender. Aqui o ângulo beta, né, que através dele eu planejo os meus brises verticais, né? Dependendo da abertura, eu posso ter um brise vertical mais profundo também, com uma profundidade muito grande, e aí o ângulo vai ser menor. E o ângulo gama, né? Pode ter um gama esquerdo, pode ter um gama direito, mas ele faz esse planejamento, né? Do comprimento, digamos assim, do prolongamento da sua placa. Então, essa projeção aqui, pessoal, é justamente a projeção do brise na fachada. Ou, desculpa, na carta solar. Tá vendo? Esse brise aqui que vocês estão vendo aqui, ó, esse brise retângulozinho, ele produz essa sombra aqui, na carta solar, certo? O ângulo alfa, que são os brises verticais, fazem essa sombra aqui. E um brise misto, né, se eu planejo na minha abertura um brise horizontal e um brise vertical, logicamente que o sombreamento vai ser a junção, o somatório das duas sombras. Vocês estão percebendo que a sombra do brise horizontal está embutida aqui na sombra do brise vertical e vice-versa. E aí o sombreamento desse dispositivo de proteção, a projeção do sombreamento na carta solar vai ser o somatório. Então,
Quando é que um brise horizontal é infinito? Né? O que é um brise horizontal infinito? Né? É esse brise que você planeja para a sua fachada inteira. Então, quando você tem um ângulo alfa qualquer e que você materializa e põe aquele ângulo alfa no seu projeto, a sombra mascarada passa a ser essa aqui. Ó, a sombra passa a ser essa aqui. E isso é uma sombra de um brise infinito. Ou seja, ele vai de fachada a fachada, não importa a abertura. Vocês estão percebendo aqui no desenho, né? Na perspectiva, que o brise está percorrendo toda a fachada. Então, isso é um brise horizontal infinito. Achei um ângulo alfa qualquer, coloco esse ângulo alfa aqui e o brise, né, ele percorre todo o comprimento da minha fachada. O brise horizontal finito, né, ele tem um início e tem um fim. Eu não preciso prolongar durante a fachada toda. Eu só quero aqui próximo à minha abertura ou de acordo com aqueles horários que eu planejei. Beleza. E quem é que vai fazer essa limitação? É justamente o ângulo gama. Aquele ângulo da elevação que limita o tamanho do brise. Então, o ângulo gama, né, ele faz esse papel de limitador. Né? Então, ó, eu aplico os ângulos gama aqui, ó, tanto o direito quanto o esquerdo, e eu passo a ter, ó, aqui um sombreamento limitado, que está bem próximo da minha abertura. Esse é o sombreamento do dispositivo de proteção, do brise. Né? E vocês percebem o tamanho dele. Né? Eu chego aqui, ó, no meu desenho do AutoCAD, na elevação da minha fachada, né? E aplico os ângulos gama, tanto o direito quanto o esquerdo, que eu achei. Aqui, né, prolongo, né, faço, né, peço ao AutoCAD para dar esse ângulo aqui, e com esse prolongamento eu limito meu brise. Né? E ele passa a ser um brise horizontal finito. Vertical infinito, é a mesma coisa. Né? Eu tenho um ângulo beta, que pode ser esquerdo e pode ter direito, se eu tiver dois brises verticais. Eles podem ter angulações diferentes. As angulações diferentes vão produzir profundidades diferentes de brises. E aí eu tenho ele de forma infinita na fachada. Né? O brise vertical finito, você precisa do auxílio também do ângulo gama, para poder limitar esse comprimento do brise. E, finalmente, os brises mistos. Né? Eu tenho um horizontal, tenho um vertical, tenho um ângulo alfa, que materializa o horizontal. Eu tenho um ângulo beta, que materializa o vertical, e tenho um ângulo gama, que faz a limitação, né, do horizontal e do vertical. Então, esse é o planejamento básico. É isso que você tem que fazer, né, no seu projeto. Como é que se faz isso? Né? Vamos ver agora como é que se faz isso. Né? Eu vou apresentar aqui um exemplo de cálculo de desenvolvimento de dispositivo de proteção solar, né? Numa fachada norte. Então, o que é que você vai fazer? A primeira coisa, representar essa fachada na sua carta solar. Então, você vai pegar a sua carta solar, né, na sua localidade, né, a sua latitude, vai baixar lá o software, análise solar, ou vai pegar outra fonte qualquer, né, pega a sua carta solar da latitude X e materializa a sua fachada aqui na carta solar. Então, essa linha vermelha significa a minha fachada norte, certo? O meu planejamento não é na fachada norte, então vocês percebem que tem bastante sol aqui na fachada norte. Então, eu coloco a fachada norte aqui na carta solar. Primeira coisa, beleza. Representei o plano de parede aqui. Segunda coisa, eu quero marcar a minha sombra desejada. Em quais meses e horários do ano eu quero sombra naquela fachada norte. Então, vamos pensar. Eu tenho aqui, ó,
a distribuição do movimento aparente do Sol ao longo do ano. Então, o Sol faz esse percurso aparente aqui, ou essa linha aqui, no dia 22 de dezembro. Essa outra linha aqui, ó, o Sol vai fazer esse percurso aparente em 2 dias do ano, no dia 21 de janeiro e no dia 22 de dezembro. Cada movimento aparente do Sol, exceto as linhas extremas, que são os solstícios, né, o Sol faz esse movimento aparente 2 vezes. Então, vocês percebem aí que em cada linha aqui, ó, tem 2 datas do ano, 23 de fevereiro e 20 de outubro. 21 de março, 23 de setembro, 16 de abril, 28 de agosto. Então, o Sol vai, ó, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, a gente marca na carta solar, né, essas datas. Normalmente já vem nas cartas solares. Então, qual é o meu planejamento? Né? É sombra aqui, ó, nos horários, nas épocas do ano mais críticas. No caso de Porto Alegre, é mais crítico aqui no verão. Então, de outubro até fevereiro, eu quero sombra. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Então, nesses meses do ano, nesse intervalo de tempo, eu quero sombra. É isso que eu estou informando aqui na carta solar, nessa mancha em vermelho. Então, 20 de outubro, 30 de outubro, 1 de novembro, 12 de novembro, 22 de novembro, 1 de dezembro, 22 de dezembro, e vai-se embora. 15 de janeiro, 21 de janeiro, 30 de janeiro, 1 de fevereiro, até chegar aqui. Então, ó, aqui é um intervalo, desde outubro até fevereiro. Então, nesse intervalo, eu quero sombra. Então, esse intervalo é materializado por essas 3 linhas aqui. Essas 3 linhas aqui, do movimento aparente do Sol. E quais são os horários que eu quero sombra? Nesse caso aqui, o arquiteto disse que queria sombra desde as 10 da manhã, tá vendo aqui, ó, até as 3 da tarde. Então, ó, ele limitou essa área em vermelho. Essa área em vermelho foi limitada pelo seu planejamento, ou seja, pelo planejamento do arquiteto. É você que vai dizer isso. Eu quero sombra, ou seja, por aquela janela, eu não quero que entre sol, não quero radiação solar direta. Desde 20 de outubro até 23 de fevereiro, nesse intervalo de tempo, das 10 da manhã às 3 da tarde. Então, é isso a primeira coisa que você vai fazer. Né? Nem o software, ninguém vai fazer isso para você. É você que vai ter que dizer quando você não quer o sol entrando diretamente pela sua abertura. Esse intervalo de meses e horários é você quem vai dizer. E é a primeira coisa que você faz. A primeira parte da sensibilidade do arquiteto. Né? Olhando a carta solar e conhecendo a realidade climática do local, o entorno, principalmente. Né? Muitas vezes o entorno interfere bastante nesse planejamento. Se eu tenho muitos prédios, né? Se é uma área aberta. Então, primeira coisa. Segunda coisa, eu vou colocar o meu transferidor auxiliar aqui, na minha fachada norte. Então, está aqui ele em vermelho. Né? Coloquei o transferidor auxiliar aqui. Quando eu faço isso, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou planejar o meu brise, baseado naquela máscara de sombra lá. O que é que eu vou procurar? Eu vou procurar uma máscara de sombra de brise que cubra a máscara de sombra planejada por mim. Certo? Repetindo. O que é que eu vou fazer? Eu vou procurar uma máscara de sombra de brise, essa cinza, por exemplo, aqui. É uma máscara de sombra de brise. Eu coloquei ela aleatoriamente aí.
Eu vou procurar uma máscara de sombra de brise que cubra a sombra planejada por mim naquele período, que é essa em vermelho. Essa é a minha missão. Como é que eu acho essa máscara de sombra? Descobrindo os meus ângulos. Alfa, beta e gama, não necessariamente os três. Então, por exemplo, o que é que eu fiz aqui? Primeiro eu vou achar um alfa. Lembram que o alfa são essas curvas aqui, ó, que estão materializadas nesses ângulos. Então, eu vou achar um alfa que se aproxime o máximo possível da minha sombra planejada. Por que esse alfa não poderia ser 30 graus, por exemplo? Porque se fosse 30 graus, pessoal, eu ia sombrear demais, sem necessidade. Eu ia sombrear demasiadamente. E essa não é a intenção. A minha intenção é procurar uma máscara de sombra, um dispositivo de proteção que seja eficaz para essa minha sombra planejada em vermelho, inicialmente por mim. Então, eu vou procurar um ângulo aqui, ó, que se aproxime o máximo possível. Né? Se vocês perceberem, o ângulo foi esse aqui, que foi 70 graus. Né? Então, o alfa aqui, achado, foi 70. Beleza, professor. Se eu deixar só 70 e fizer o meu brise lá, vai funcionar? Sim, vai funcionar. Se você deixar só alfa igual a 70, você vai ter um brise infinito. Lembram? E se você achar só o ângulo alfa, você vai ter toda essa curvatura aqui pintada e o seu brise vai de fachada a fachada, né? Do início ao fim. Só que eu não preciso, né, planejar esse brise infinito. Né? Eu preciso de um brise finito. Eu quero ter o menor custo possível com esse elemento construtivo. Então, como é que eu faço a limitação desse brise? Com o ângulo gama. O ângulo gama é que vai limitar esse brise. Os ângulos gama, pessoal, estão aqui, lembram? Eles estão aqui embaixo. Não dá para ver, mas eles estão aqui. Então, eu vou traçar um gama aqui, ó, que se aproxime o máximo possível da sombra em vermelho, quase encostando. Né? Que foi esse aqui, ó, que foi esse ângulo aqui, que não dá para ver aqui. Tanto o esquerdo quanto o direito, que está aqui também, e não dá para ver. Mas que esses ângulos são 40 graus aqui e aqui 55 graus. Pronto. Eu já achei a informação que eu preciso, que são as angulações. Alfa, 70 para aquele brise horizontal. E gama, 55 e 40. Acabou o meu planejamento. Acabei de dimensionar o meu brise. Alfa 70, gamas 40 e 55. Acabou o meu planejamento. Né? Missão cumprida. O que é que eu vou fazer agora? Levar isso para o AutoCAD. Chego no AutoCAD, sei que o meu alfa é 70. Sei que o meu alfa é 70, certo? Então, eu, a partir dessa projeção aqui, abro um ângulo de 70 graus. Abro um ângulo de 70 graus e vou ter aqui, ó, a limitação do meu brise. Né, que construtivamente, ó, ficou um brise de 43,5 centímetros, super massa, super tranquilo. Chego aqui na minha elevação no AutoCAD, ou outro software qualquer, né, quem já projetei na plataforma BIM, né, eu utilizo o Revit, o ArchiCAD, o Design Building, qualquer software desse, que é interessante que você já comece a aposentar o AutoCAD, né, ele já está praticamente aposentado. Né? Eu abro as minhas duas angulações gama também, né? Tanto o esquerdo quanto o direito. Então, 40 graus aqui, ó. Então, e 55 aqui. Isso faz com que eu limite o tamanho do meu brise. Eu não preciso ir até o fim da fachada. Né? Eu limito aqui através dessas aberturas, dessas angulações. E aí tenho o meu brise aqui. Né? Construtivamente, ó, ele tem comprimento 4,26 m. Eu já coloco ele aqui, ó, na minha planta baixa, tá vendo? A projeção dele aqui, e esse é o meu brise planejado. Né? Isso significa que
esse brise ele vai fazer com que a radiação solar não entre através dessa abertura de outubro a fevereiro, naquele intervalo planejado, quais foram os horários que eu não lembro, de 10 da manhã às 3 da tarde. De outubro a fevereiro, para ser mais exato, de 20 de outubro até 23 de fevereiro, de 10 da manhã até as 3 da tarde, eu não vou ter sol entrando por essa abertura, né? E eu planejei o meu brise de forma eficaz. Planejei. Ele está planejado bem certinho. O tamanho dele está planejado para evitar a radiação durante esse intervalo de tempo, né, nos meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, naqueles dias, e naqueles horários, de 10 da manhã às 3 da tarde. Então, esse é um planejamento eficiente, pessoal. Eficiente. E isso para as aberturas da fachada norte, certo? As aberturas da fachada norte. Né? Trazendo isso para o seu projeto, acabou. Missão cumprida. No final das contas, pessoal, é isso, certo? Não tem mistério. Eu trazido alguns outros exemplos aqui, pessoal, mas eu não vou prolongar essa minha apresentação. A gente está chegando perto de 10 horas já, eu não vou prolongar. Eu só queria posso até fornecer algum material, fazer uma compilação desse material para fornecer para vocês, mas só rapidamente aqui, ó, esse planejamento aqui é para a fachada noroeste. Quando eu tenho a fachada noroeste, a gente percebe, ó, que a gente tem que colocar a fachada aqui voltada para noroeste. Aqui é noroeste, né? Entre o norte e o oeste. Planejo aqui aonde eu quero sombra, né? Nos mesmos meses, no mesmo intervalo de outubro a fevereiro, depois das 4 da tarde. Esse foi o que o arquiteto planejou. Né? E aí eu vou procurar as minhas angulações, né? Alfa, beta e gama, não necessariamente as três. Aqui ele usou o ângulo beta, que é o ângulo do brise vertical. Né? O brise vertical ele é muito eficaz nos planejamentos para a sombra do início e fim do dia. Né? E no meu planejamento eu acho aqui, ó, um ângulo aqui de 35 graus. Ó. 10, 20, 35. Então, beta 35 graus. Coloco 35 graus aqui. Né? Aqui poderia ser, ó, um brise só. Prolongando esses 35 aqui. Mas como seria inviável, o que é que eu posso fazer? Eu posso particionar esse brise em três partes iguais. Né? E coloco aqui, desde que a angulação permaneça 35 graus. Essa angulação aqui. Não tem nenhum problema. Né? Tem muitos arquitetos que não gostam, que o brise fica, né? Pedindo a vista aí. E tem um exemplo 3 aqui na fachada nordeste, mas é a mesma solução. Né? É planejado da mesma forma. Aqui ó, tem um gama, um alfa e um beta, usou os três ângulos aí. Então vai ser um brise misto aqui. Né? E aí está o resultado. Certo? Tem outro exemplo aqui, né? Mas é o mesmo princípio, pessoal, o mesmo princípio. Tá vendo? A sombra planejada, depois acho as angulações alfa, beta ou gama. Né? Essas angulações eu trago para o meu projeto, né? 52 graus alfa, 65, 64, o gama direito e esquerdo, e está aqui o meu brisezinho, a minha sombra aqui planejada, a minha abertura que não vai ter sol naquele intervalo de tempo e horário planejado. E tem uma outra opção aqui, se você quiser um brise mais curto, aquilo que eu falei, né? Não tem nenhum problema desde que você mantenha as mesmas angulações. Está aqui. Né? Talvez não fique tão legal esteticamente, mas eficiente fica. Tem um catálogo interessante aqui um catálogo interessante de máscaras de sombra, né? Para determinados brises, qual é a máscara de sombra que ele produz. Né? Como esse material é público, não tem problema em vocês
em vocês receberem. Está aí uns exemplos muito interessantes, né, de proteções horizontais, uma edificação aí na cidade de Barcelona. E esse é um efeito que eu acho interessante de composição de fachada, sabe? Um dispositivo de proteção, você pode planejá-lo, né, e fazer com que ele faça parte da plástica da sua envoltória, né, da composição da sua envoltória. Isso é o Parque Ibirapuera, fantástico, né, se vocês puderem, né, conheçam, viajem, pessoal, invistam em viagens, né, é muito interessante o arquiteto se enriquecer desse vocabulário, conhecendo, né, sentindo, né, as edificações, né, a ambiência, é o que a gente chama de ambiência, né? Você conhecer as edificações. Então, viagem, conheçam as edificações. Aqui é um brise móvel, um planejamento de brise móvel. Né, o prédio dos ministérios, lá em Brasília, que tem a fachada poente aí, né, toda com brises verticais, móveis. Palácio da Justiça, né, lá em Brasília, Oscar Niemeyer. Isso aqui é um grande brise, pessoal. Olha aqui, um grande brise horizontal. Tá vendo? Essa fachada de vidro aqui. A gente muito fala e muito combate aqui em Recife o planejamento dessa arquitetura internacionalizada, trazida para o nosso clima. Né? A gente é muito fácil, não sei aí em Macapá, mas aqui em Recife, você andar 50 metros já achar um prédio aí com fachada toda de vidro, sem proteção. Né? Essa fachada de vidro aqui, no clima quente, seco de Brasília, né? Mas veja o tamanho da proteção aqui. Outro prédio anexo, né? Muito legal a composição de plástica, né? Desse planejamento aí. Você pode fazer um desenho legal, é isso que eu falo, né? Pode fazer parte. O brise, que é um elemento eficiente do ponto de vista do conforto térmico, ele pode ser um elemento plástico na sua fachada. Essa igreja é simplesmente maravilhosa, né? A igreja, se eu não me engano, a igreja de São Bento, né? Tive a oportunidade de visitá-la, com alunos, inclusive, né? E você é tomado de uma emoção muito grande quando você entra nessa igreja, muito mais do que a Catedral de Brasília, me perdoe Oscar Niemeyer. Mas quando você entra nessa igreja, pessoal, é muito bonita. Ela é toda composta por vitrais aqui, essas aberturas são brises verticais. São brises verticais, fixos. Conjunto Nacional em São Paulo, ó, composição da fachada são brises horizontais, né? Vê como fica bonito plasticamente. Um prédio na Avenida Paulista, Copan maravilhoso, né? O Copan. Brises horizontais e verticais, você percebe a fachada bem recuada com relação à profundidade dos brises. E aí o brise horizontal pode ter um pouco mais de profundidade, porque os brises verticais fazem parte aí da composição estrutural da edificação. Então, a gente percebe aqui um sombreamento, né? Aqui muito interessante, e aí a fachada pode ser toda de vidro. Tem um vídeo muito interessante sobre o Copan, né, que eu sempre passo nas minhas aulas de conforto, né, quando eu dou aula sobre brise, e mostra, entre outras características interessantes do Copan, né, a gente vê a eficácia desses elementos, né, na composição da fachada. Parque Ibirapuera também, a gente percebe que tem brises horizontais e verticais aí mistos, né, dos lados da fachada de vidro um pouco recuada. Então, tudo é planejamento, né? Quando o planejamento é feito de forma correta, né, a gente tem aí uma fachada eficiente do ponto de vista do conforto térmico e da iluminação também, né? Você controlar a quantidade de luz que entra no ambiente. Quando você abre muito, né, a sua abertura, quando você planeja a sua abertura muito grande, muito aberta, você permite a entrada da ventilação, que isso é muito bom, mas você também permite a entrada de muita radiação e iluminação. A iluminação em excesso, né, nos ambientes pode causar ofuscamento. Então é interessante que
o arquiteto também tem esse controle. E hoje você faz tranquilamente essas simulações em softwares. Né? Uma composição de fachada aí, ó, muito interessante, né? De brises móveis, horizontais e verticais. Você percebe que na fachada da lateral aqui ele colocou brises horizontais e na fachada, vamos chamar ela de frontal, ele colocou brises horizontais. Na lateral verticais e na frontal proteções horizontais. Então, essa é a bibliografia, pessoal, consultada, né, para vocês, né, investigarem, né, para vocês procurarem depois aí, né, o livro aqui da professora Nésia, as notas de aula e o material lá do Labier. Então, é isso, pessoal. Essa foi a minha contribuição e eu passo a palavra agora à professora Anneli. Muito obrigado. Muito Deixa eu obrigada, prof. descompartilhar. Isso, eu ia pedir justamente isso. Pronto. Bom, muitíssimo obrigada, professor. Tem algumas perguntas e alguns comentários aqui no bate-papo, mas quem quiser fazer também pode abrir seu microfone, não tem problema. Tem um comentário da Fernanda Rodrigues, ela falou que achou interessantíssimo, que é um desafio, né, para nós arquitetos fazer o cliente entender essa importância no conforto térmico. E ela falou que ela acredita que existe muita resistência pelo fato da manutenção. A resistência com relação à colocação de brises, é isso? Eu acredito que ela fala de uma... eu acredito que sim, mas eu acredito que ela fala de uma forma, né, geral, né? Se ela quiser comentar aqui, mas ela fala primeiro do desafio de fazer entender o cliente sobre essa importância do conforto térmico, e depois ela fala sobre a resistência pelo fato da manutenção. Eu acredito que seja pelo brise mesmo. Essa manutenção, existe uma resistência, sim, né? Inclusive de alguns clientes meus, mas isso está mais relacionado à manutenção de brises móveis, né? Porque realmente você manipula muito mais os brises móveis e eles tendem a se desgastar com muito mais facilidade. Mas eu acredito, eu como profissional arquiteto, eu acredito no planejamento dos brises de forma permanente nas fachadas, como a gente viu no Copan, como a gente viu na maioria dos exemplos aí que eu dei. Eu acho que ele pode, sim, fazer parte da composição da fachada, né? Você utilizar brises de forma permanente e fixa com alguns materiais, né? Eu adoro brises em concreto, né? Fazendo parte aí da plástica da fachada e sendo um elemento eficiente. Eu acho que sendo assim não tem tanta questão aí né, de manutenção, a depender do material. Né? Eu gosto sempre de utilizar concreto, né, no planejamento dos meus brises. Tem outra pergunta aqui do Francisco. Ele queria saber a sua opinião a respeito dos brises móveis, porque ele comenta aqui que ele já trabalhou em um escritório, que eles usavam os brises sempre que possível, mas sem fazer cálculo, só usando o brise móvel. É, é justamente isso que eu acabei de comentar, né? Só complementando a resposta. Isso depende muito do uso da edificação. Por exemplo, edificações públicas. É muito comum, aqui em Recife tem algumas edificações públicas, onde se planejou brises horizontais ou verticais móveis. E aí a gente sabe que nas edificações públicas a gente tem um sério problema de manutenção em todas as esferas, né? Eu já fui funcionário público da esfera municipal, já fui funcionário público da esfera federal, passei 4 anos e meio no Exército como arquiteto, e a gente sabe que a manutenção é o grande gargalo das edificações, principalmente as públicas. E aí, quando você planeja um brise móvel, por exemplo, ele precisa passar por manutenção, porque a maioria dos brises móveis, eles são metálicos, né? Então, tem que existir esse planejamento periódico. Como a gente sabe que isso não acontece,
principalmente na esfera pública, né? E a esfera pública é uma grande fatia aí de edificações do mercado, começa a acontecer aí um desgaste natural, né, desses elementos. Por isso que eu falo que eu acredito mais nos brises fixos, né, com determinados materiais. Em edificações privadas, a gente tem um exemplo clássico aqui de uma edificação, de como não planejar uma edificação aqui no Pino, né? Quem é de Recife está aqui sabe do que eu estou falando. E essa edificação tem na sua fachada poente brises móveis, e aí foi muito legal esse planejamento dos brises móveis. Mas como a gente tem uma área aqui muito próxima do mar, né, que os materiais metálicos eles se desgastam com muita facilidade, então existe esse desgaste natural, né? Então você aumenta muito o custo de manutenção desses elementos quando eles são móveis, sabe? Principalmente quando são metálicos, né? Até se for um elemento de madeira, normalmente o acionamento dele é metálico. E aí precisa passar por um processo contínuo de manutenção para ele funcionar, né? Mas não quer dizer que não funcione, não. Eu não sou contra brises móveis, desde que seja instalado corretamente, né? Porque você tem justamente essa variação e você pode manipulá-los em função do movimento aparente do Sol e dos horários do dia, da época do ano, né? Pode haver essa manipulação, nesse sentido facilita bastante. Mas com relação à manutenção desse equipamento. Então, é isso. Só ter esse cuidado. Obrigada, Dan. O Alex está perguntando se você tem o nome do vídeo que fala sobre o Copan. Eita, eu não tenho. Pode procurar depois e depois repassar, que a gente coloca lá no Vocês Habitat colocam? Amazônia. A gente coloca lá. Pronto. Tá bom, Alex? A gente coloca lá no link do Habitat, na bio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Enquanto o Dan procura, eu só queria fazer uma complementação, Dan, se você me permite. Sim. Quando a pergunta da Fernanda Rodrigues, penso que é sobre o custo de manutenção dos brises, quando a gente busca observar custo, existe o custo de manutenção, mas existe o custo de consumo. Qual o objetivo, né, da geometria da sombra, que você acabou de aí, trazer para a gente esse conhecimento tão detalhado, e aqui pelos posicionamentos dá para ver que se entendeu muito bem. Então, o que a sua fala de início é uma análise da envoltória do edifício. E por mais que o brise tenha um custo de manutenção, você também tem na edificação o custo de consumo de energia, de água. E quando você lida com os brises, você certamente, se você colocar numa planilha para avaliar, vale a pena investir nos brises, trazendo proteção às fachadas e deixando o edifício de uma forma mais confortável, se é que a gente pode usar, né, a palavra conforto ou confortável é de uma forma genérica, e um custo menor no consumo de energia. Né? Então, assim, não existe edificação sem custo de manutenção. Tudo tem manutenção numa edificação. Só que o trabalho do arquiteto ele visa, de uma forma genérica, ir colocando elementos ou utilizando diretrizes e estratégias projetuais com o objetivo de que aquele cliente tenha equilibrado o seu custo de manutenção na edificação. Então, o trabalho hoje que se tem com relação ao conforto ambiental, não só o térmico, né, mas também as outras vertentes do conforto, elas visam exatamente isso, deixar edificações confortáveis e sustentáveis. Porque quando você tem um consumo maior de energia, você está na contramão do que hoje nós temos de uma forma geral no planeta. Então, a manutenção ela é necessária nas instalações elétricas, nas instalações hidráulicas, na cobertura, nas paredes, enfim, para a vida toda, e daí a importância que se tem no trabalho do arquiteto,
exatamente por esse conhecimento, por essa atualização do que escolher para aquele clima daquele local onde ele está projetando. Então, acho que a pergunta dela é bem adequada e a tua resposta vai bem nesse sentido, de que não existe, primeiro, se procura, às vezes, muito algo barato. Barato não existe. Existe valor de um serviço e valor de um edifício de acordo com o padrão que você escolhe, tem disponível de orçamento. Então, esse custo está dentro desse orçamento. E o arquiteto pode propor o investimento em um BRIS dizendo, olha, você vai ter esse custo agora, você vai ter um custo de manutenção, mas o teu custo de consumo de energia pode vir a baixar ao longo dos anos. Então, são os argumentos, mediante as estratégias técnicas que são usadas, que vale a pena se investir. E eu acho que isso está assim, bastante latente, e é muito bom que a gente esteja aqui trabalhando, né, esse tema no sentido de não só esclarecer a comunidade, os participantes, estudantes de arquitetura, de engenharia, enfim, né, de áreas afins, mas também o público em geral, do valor que tem este trabalho, principalmente da inserção de brises numa edificação em clima tropical ou aqueles que se aproximam, como é o nosso caso, né, equatorial úmido, tropical, equatorial úmido, você falou, né, a gente está em Macapá, você está em Recife, mas como a gente prescinde de brises, como isso é importante, e como você falou, são poucos arquitetos que ainda incluem na sua prática projetual esse conhecimento e essa execução. Então, era nesse sentido que eu queria colaborar aí com a tua resposta. Foi importante essa questão que a professora Ana Karina abordou, porque o planejamento energético da edificação depende necessariamente do desenho dela e da forma como você soluciona os seus sistemas passivos. Então, você planejar a ventilação, você planejar o sombreamento, né? Você planejar alternativas de energia que não explorem tanto os recursos naturais, renováveis ou não, né? Você realmente está fazendo com que aquela edificação planejada consuma menos energia e você, arquiteto profissional, pode mensurar isso, né? Por exemplo, no processo de etiquetagem de edificações aqui no Brasil, pelo Procel, a nova metodologia de abordagem, né, que é aquela que vem substituir o RTQC, ela já mensura consumo. Então, você, arquiteto, que está planejando a sua envoltória, que você, de repente, coloca um brise como elemento construtivo, você pode mostrar e você pode mensurar para o seu cliente o quanto ele vai economizar de energia. Isso é extremamente possível, pessoal. Isso você faz com o auxílio da INC, que é a Instrução Normativa em Metro, para regulamento aí do processo de etiquetagem de eficiência energética de edificações. Então, você tem condições de fazer aquele planejamento daquela envoltória sem brise. Ok, né? Você tem um valor de consumo. Quando você insere o brise, e eu fiz essa testagem, né? Eu fiz essa pesquisa, quando você insere um brise, você aumenta a porcentagem de economia de energia, né, na sua envoltória, né? E você pode mensurar isso para o seu cliente. Eu planejei o brise na tua fachada e isso vai significar um percentual de 15% na economia de energia. Isso já é extremamente possível. Isso seria um tema para uma outra oficina, para um outro momento. Mas a gente já pode fazer isso é extremamente possível. E alertar os arquitetos da importância de planejar os sistemas passivos na edificação, principalmente na nossa realidade climática aqui. Principalmente nossa, né, que estamos próximos aqui do Equador, tanto Recife quanto Macapá. Obrigada, Dan. A Fernanda ela comenta também que misturar brise com jardim vertical é uma boa, né? Sim, planejar suas fachadas verdes, né? Aqui em Recife tem a lei do teto verde, que edificações a partir de
de tal tamanho de lâmina e com características específicas, né, você precisa obrigatoriamente planejar um teto verde, né? E isso acaba contribuindo com, talvez pouco, mas contribuindo com a diminuição dos efeitos da ilha de calor, né, nas áreas urbanas. Então, é muito interessante. As fachadas verdes também, né? Muita gente questiona a manutenção, né? Mas é um elemento que precisa ser estudado. E já existem pesquisas sobre isso, né? Qual o custo de manutenção, qual o custo, né, qual o benefício, né, qual a redução do consumo, né, que uma fachada verde pode produzir na minha edificação, qual a redução do consumo do teto verde. Então, já existem pesquisas no meio acadêmico sobre isso. Mas sim, é uma opção, sim. Bom, a Catiana, ela está fazendo aqui só um comentário, ela está parabenizando, que é uma ótima palestra, super importante para o conhecimento de todos, vai agregar bastante esse conhecimento adquirido aqui, entendi muito bem, ela agradece, ela coloca aqui, obrigada, Dan, e se alguém tiver mais alguma dúvida, eu acho pode se pronunciar, ou senão a gente já pode partir para as palavras finais, né? A Ana Karina ela pode comentar. E aí eu dou os recados finais também, e aí a gente faz como de costume, a gente pede a gentileza que vocês abram suas câmeras de quem quiser, né? Se sentir à vontade para fazer um print, para deixar o registro aí da participação. Professora Karina? Sim, um momento muito bom. Já agradecendo ao Dan a disponibilidade, essa parceria que está se estabelecendo, essa boa prática com relação à liga acadêmica, que é um incentivo para quem está ouvindo, e é uma forma de construir conhecimento, partilhar conhecimento, né, para fora do muro do ambiente acadêmico. Nós precisamos, enquanto arquitetos, levar o conhecimento da forma que esclareça o que o arquiteto pode fazer de bom na sua profissão e como ele pode servir. Então, muito legal a tua participação. A gente já agradece aos que nos acompanharam, né? Lembrando que o Habitar está no Instagram, @Habitar Amazônia, nós estamos com o canal no YouTube, para onde essa palestra também vai ser colocada, então quem quiser depois assistir novamente, vai estar disponível, nessa boa aula de dimensionamento de brises, e deixar para o Dan e para todos, nós estamos aqui à disposição para aquilo que quiserem perguntar novamente, e te agradecer, Dan, muito, muito, muito a tua participação aqui, dizer que foi muito bom, muito proveitoso, e somou muito nessa primeira jornada acadêmica de conforto ambiental do Habitar Amazônia. Professora, eu que agradeço o convite. Eu fico sempre feliz, né, com esses eventos acadêmicos, principalmente porque esse momento que a gente está vivendo, né, que é um momento delicado, né, permitiu isso, as pessoas se aproximarem. E talvez, se não tivesse acontecido isso tudo, talvez a gente não tivesse aqui nesse momento. Normalmente esses eventos eles são presenciais. Já participei de algumas jornadas acadêmicas aqui na Universidade Federal de Pernambuco de forma presencial. E aí eu fico muito feliz, né, de que a gente estabeleceu essa parceria e de, né, compartilhar um pouquinho do que a gente sabe. Eu costumo dizer que o professor não é o detentor do saber, né? O professor é apenas um facilitador, e nesse processo de ensino-aprendizagem ele é o que mais sai ganhando, né? Além de compartilhar das informações aí. Então, obrigado aí a Unifap, a Habitat Amazônia, a professora Ana e a professora Anneli pela oportunidade. Também gostaria de estender aqui, né, meus agradecimentos em nome da equipe Habitat Amazônia e reforçar aqui para o pessoal de não esquecer de assinar, né, a frequência para a obtenção do certificado.
como eu comentei, a gente vai entregar todos os certificados no encerramento, né, depois que encerrar a primeira jornada acadêmica de conforto ambiental. E também a gente colocou, né, disponibilizou o link do nosso canal no YouTube, que surgiu ontem, mas a gente pede que vocês se inscrevam, porque a gente está com outros eventos, planejando outros eventos, e a gente gostaria, né, de fazer uma forma melhor, né, a gente vai sempre melhorando cada vez mais, então a gente pede que vocês se inscrevam no canal do YouTube, tanto porque para a gente melhorar lá, se a gente tiver inscritos, acima de 100 inscritos, a gente tem acesso a outras funções dentro do canal. Então, a gente pede aí a gentileza de vocês, que vocês se inscrevam, e gostaria, né, de quem tiver, se sentir à vontade, da gente bater, né, um print, de colocar aí de recordação da minha oficina, que foi excelente. Então, pessoal, quem quiser abrir a câmera, sinta-se à vontade. Professora, Oi. Oi, Lohan, pode falar. só relembrando a questão das duas palestras que serão praticamente juntas. Ah, sim. Semana que vem a gente vai ter duas palestras, né? A nossa semana encerra dia 11, que é na sexta-feira, com uma palestra internacional com o professor do Peru e outro professor dos Estados Unidos. Então, a gente convida vocês. Na quinta-feira, a gente vai ter outra palestra também com o professor Egon, que ele é da UNILA, né? Ele também vai dar outra palestra que é sobre, só deixa eu recordar aqui. Arquitetura passiva no Brasil, evolução Exatamente. histórica. Essa é a palestra do professor Egon. E a palestra de sexta é sobre a arquitetura tropical. Então, a gente vai falar aí, o professor que está lá presente com a gente, ele tem, inclusive, vários prêmios em relação, né, aqui, onde é que ele tem, Karina? Você lembra? São os professores Alejandro Rios, do Peru, da Universidade Ricardo Palma, e o professor John Hurt, que tem prêmios em Porto Rico, e vai trazer para a gente o projeto, né, as estratégias utilizadas dentro desse nosso ambiente de conversa que nós estamos aqui. Então, muito enriquecedor, e talvez muitos não conheçam os dois professores, é uma oportunidade, a gente já convida aí o Dan e a Liga para estarem conosco e conhecerem aí o trabalho dos dois professores que estudam arquitetura tropical, embora um dos professores nem esteja aqui no nosso continente, mas já morou no Brasil, já esteve como professor visitante na UFRJ, e o professor Alejandro Rios, da Universidade Ricardo Palma, no Peru, que é do Laboratório de Acondicionamento Ambiental. Exatamente. E aí a gente vai divulgar os links de inscrição lá na bio do Habitat, serão 2 links separados, um para a palestra do professor Egon e outro para a palestra internacional. Então, quem se sentir, né, quem quiser participar, pode se inscrever, convidem seus colegas, enfim, para poder participar também, e a gente conta com vocês aí na próxima semana, tá bom? Então, bora partir para o nosso encerramento, fazer o print. Quem desejar abrir a câmera, a gente pede aí, faça uma contagem. Vamos lá. Vai fazer o print, Anneli? Vou fazer o print, só. Estava vendo se alguém mais abrir a câmera, mas já que ninguém mais abriu, vou contar 3, 2, 1, sorriam. Sorriam de novo. 3, 2, 1, sorriam. Pronto, já bati 3 prints. Então, a gente agradece vocês. Não esqueçam de assinar a frequência. A gente vê vocês também na semana que vem, na quinta e na sexta-feira. Tá bom? Bom final de semana a todos e se cuidem, tá? Saúde a todos. Um abraço, Dan. E Rosiana, obrigado também. Ela estava aqui, ela deu uma palestra maravilhosa na semana passada. Muito obrigada também por estar aqui presente. Tá? Acho que o Dan vai falar. Tchau, pessoal. Bom dia para todo mundo. Oi, Rosiana. Obrigado, Ana Karina, Anneli. Bom dia para todos. Tchau, tchau, pessoal.